Pensar em inglês. Como pensar rápido em inglês na hora de falar? Como você consegue dar respostas rápidas em inglês? Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gustavo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Também sempre deixo um card, eu acho que ele fica, se não me engano, aqui, né? Ou aqui, não tenho certeza exatamente, onde lá você vai encontrar todos os meus vídeos, uma playlist com todos os vídeos do canal para você poder praticar inglês. Porém, no vídeo de hoje eu gostaria de passar algumas dicas para você a respeito do pensamento em inglês. Como é que você faz para pensar em inglês? Olha, se você parar por um instante e analisar o processo de pensamento, ele é até que razoavelmente simples. Veja só, quando você tem uma ideia, um pensamento, você associa essa ideia e esse pensamento com uma ação, com algo que está em movimento, com algo que tem cinética, tá? Algo que é dinâmico, que há movimento, que tem energia envolvida. Por exemplo, se eu digo para você a palavra house, você vai pensar em uma casa, provavelmente a sua casa. Se eu digo para você a palavra dog, você vai lembrar de um cachorro, talvez um cachorro andando, talvez um cachorro aprontando alguma coisa. Se eu digo para você a palavra cat, a mesma coisa. Então você acaba associando o som daquela palavra a uma imagem, de preferência em movimento, e você acaba linkando isso daí. E aí quando você lembra, né, do gato em movimento, do cachorro em movimento, aprontando, comendo, passeando, fazendo o que tiver que fazer, você vai acabar, com o passar do tempo, associando o som da palavra dog, house, cat, ou o que for, tanto faz, com aquela imagem em movimento. Às vezes nós não vamos conseguir expressar coisas como sentimentos. Fica um pouco difícil de você expressar uma imagem como um sentimento, por exemplo. Aí você precisa criar um filme mental mesmo, um filminho na sua mente, como por exemplo, eu digo para você, love, hate, angry, you know? Aí você tem que criar uma imagem mental, um filminho mental de alguém, por exemplo. Se eu digo love, alguém que está, sei lá, apaixonado. Se eu digo hate, alguém que está realmente ali sentindo uma raiva, um ódio ou alguma coisa relacionada, entende? Então você cria essa imagem de preferência em movimento. Então esse é o processo de pensamento. Só que quando você nasce e você recebe dos seus pais esse tipo de informação, os seus pais, seus parentes e tudo mais, o que eles vão, ou amigos, né? O que eles fazem? Eles vão mostrar para você com exemplos. Por exemplo, desde pequenininho, né? A sua mãe ou o seu pai, o que ele vai fazer? Ele vai apontar para você, falar, olha, isso aqui é uma maçã, isso aqui é um livro, isso daqui é um telefone. Aí, com o passar do tempo, de tanto você tocar, por exemplo, você pega no telefone, aí seu pai ou sua mãe fala telefone, telefone, telefone. Então você associa aquilo que você tocou e sentiu com o telefone, e aí você vai lembrar, pô, a imagem é de telefone, o som telefone, porque meu pai ou minha mãe só falam telefone, então é um telefone. Então você assume aquilo como verdade e aquilo passa a ser um telefone para você. E aí você acaba assimilando aquela informação de, por exemplo, telefone, mobile, cell phone, seja o que for, seja a palavra que for, com aquilo que você toca, que você cheira, que você vai sentir, que você vê. Então você explora desde pequenininho os sentidos. E isso faz toda a diferença no aprendizado. Só que, né, sempre tem um porém, tem um mas esse mas acontece conosco aqui, por exemplo, no Brasil. Para aprender inglês, a gente vai precisar de uma técnica diferente, tá?
E essa técnica diferente aí, se você tiver condições de estar envolvido no meio de pessoas que só falam inglês e que podem te ajudar nesse processo de aprendizagem, assim como uma criança, ótimo, perfeito, vai ajudar bastante. Se não, nós temos que usar métodos para chegar a um nível de fluência e, quem sabe, até de proficiência, porque fluência é diferente de proficiência. Então, o que acontece? Eu até prefiro, por exemplo, quando eu falo para os meus alunos, fale mesmo que errado, e ao final, quando nós estivermos aí fazendo um trabalho mais apurado, nós corrigimos alguns assuntos relacionados a estruturas gramaticais e até mesmo de vocabulário, porque a pessoa ganha fluidez. E como é que se faz isso? Porque, afinal de contas, quando a pessoa me procura, ela fala, eu quero falar inglês, mas ela fala, eu preciso pensar em inglês também. Para isso, nós precisamos praticar. Por exemplo, com muito listening, com muito reading, com muita coisa. Então, eu anotei aqui uma série de questões, de pontos que eu gostaria de passar aqui para você, que vai contribuir muito. Por exemplo, o primeiro ponto aqui é o listening todos os dias. Então, o listening é importantíssimo porque você vai fazer com que o seu cérebro se acostume com o som da palavra, com o som da expressão. A chave está aqui, eu vou falar para você a chave. Você tem que associar a imagem da palavra. Vamos supor que a palavra seja word, 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 ok? Palavra, word. Você tem que associar a imagem da palavra word com o som word. Aí, de tanto você ouvir aquela palavra em inglês e ler e ver aquela palavra, você já vai entender, bom, isso aqui eu já sei que é word. Só que falta mais uma coisa, o significado. Então, nós precisamos de usar duas técnicas, talvez. Uma é a tradução, que muitas pessoas são terrivelmente contra, e eu sou terrivelmente a favor, porque você precisa ter um significado, você precisa ter uma referência para você saber o que aquela palavra significa, tem como essência. Ou então, se você tiver uma tecnologia para isso que mostra, por exemplo, uma imagem ou mesmo um vídeo explicando, através de diversos exemplos, o que significa word, é até melhor. Porém, a gente sabe que isso daí não existe, ou se existir alguma coisa muito complicada para poder fazer associações. Então, eu gosto muito de uma das técnicas que, inclusive, eu aprendi há muitos anos atrás, há muitos anos mesmo, quando eu comprei um livro do professor Charles Berlitz. E nesse livrinho de estudos de inglês existia lá, por exemplo, alguns pequenos diálogos com frases em inglês, a tradução e a fonética. Isso aí ajuda demais. Tá? Se você tiver um material desse tipo, você pode praticar usando essa metodologia, a qual eu julgo muito bacana, muito interessante. Inclusive, eu uso também esse mesmo tipo de metodologia lá no meu treinamento. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link na descrição. Agora, de fato, a prática vai fazer com que você chegue até um ponto onde você consiga incorporar essas associações àquilo que você pensa. Portanto, depende de você estar praticando todos os dias o estudo do idioma. Então, por exemplo, eu comentei do listening todos os dias. A segunda dica é livros com áudio, ou os famosos audiobooks. Eu acho que são bem interessantes. Você pode utilizar dessa tecnologia, né, para poder estudar inglês. Só que é aquela coisa, tem que separar um tempo para você se dedicar, tá? Depois, o terceiro ponto que eu gostaria de passar para você é o famoso mimic, ou seja, imite o falante, imite um nativo, por exemplo, de preferência um nativo. O processo de imitação ele é importante e interessante para que você consiga
criar um padrão sonoro, criar um padrão de comportamento, um padrão de tom de voz, de volume, e, enfim, é isso. Você precisa controlar o volume da sua fala e o tom da sua fala. São duas coisas muito importantes e que fazem toda a diferença. Há muitas pessoas que dizem que falam inglês, não falam muita coisa não, ou bem pouco, mas elas imitam muito bem os falantes. E quando elas falam uma frase ou outra, sabem pouquíssimas coisas ali. Elas acabam enganando e muito bem. E essas pessoas elas não têm tanto vocabulário assim, ou talvez não saibam exatamente usar as estruturas do inglês. Porém, se você usar o processo de imitação, eu tenho certeza que vai te ajudar. O quarto ponto é fale pequenas frases sozinho em inglês. Quando você começa a falar frases e, por exemplo, se você gravar essas frases, você pode fazer o seguinte, vou dar uma dica bem legal aqui. Vai lá no seu WhatsApp, cria um grupo só seu. Vai ali, grava o áudio, tá bom? Nesse grupo que é só seu e vai publicando o áudio lá, tá? Um áudio é bem legal para você ouvir sua própria voz. É interessante. Eu já fiz esse experimento com alguns alunos e quando o pessoal ouve sua própria voz, eles ficam assim até espantados e pensam, nossa, mas isso aí não sou eu não. É até engraçado quando a pessoa reage à sua própria voz, né? E você acaba percebendo ali alguns acertos, alguns erros, e você pensa, tem que corrigir aqui ou ali. Você mesmo vai acabar fazendo esse processo aí. Bem, o próximo ponto aqui é o quinto ponto, envolva-se com o idioma. Se você usa o celular, coloque em inglês. Se você usa o seu computador, coloque em inglês. Procure estar imerso no idioma o máximo de tempo que você puder. Vai assistir a um filme, obviamente, remova as legendas, tá bom? Em português. Use apenas o áudio original. E se você não souber nada mesmo, aí, bom, essa é uma técnica utilizada para quem já está no nível mais avançado, né? Assistir filmes e séries somente com áudio original. Realmente é uma coisa para a galera que já tem um pouco mais de prática e de experiência. Mas não que você não possa fazer. Então, inclusive em um dos meus outros vídeos eu sempre recomendo para o pessoal estudar com músicas primeiro, porque é mais fácil. Pega a tradução não, pega as letras das músicas, pode começar assim. É a melhor forma? Sempre falo para todo mundo que assiste aos meus vídeos, não, para mim não é a melhor maneira. A melhor forma é através de áudios com textos, só que com temas relacionados às coisas que você gosta. Tá? E aí tem outras técnicas para você também aprender inglês, como por exemplo, você começa a assistir um vídeo no YouTube e você coloca numa velocidade reduzida, 0,75, você pode ver que vai fazer diferença no seu entendimento. E a hora que você estiver num nível mais avançado, suba essa velocidade para 1,25 que você vai ver do que eu estou falando. Tá? Então, envolva-se com o idioma. O sexto ponto, aumente o tempo de exposição ao idioma, né? Ou seja, leia mais livros, leia mais artigos em blogs, leia revistas, né? Ou assista vídeos curtos de assuntos que você goste e preste atenção, tá? Não é para consumir a informação sem prestar atenção. Preste atenção e, de preferência, vá tomando nota de expressões que você talvez não conheça ali, quando for um texto. Se você ouvir alguma coisa que você não entendeu no áudio de um vídeo, por exemplo, se tiver o subtítulo, ótimo. Se não tiver, aí não tem muito o que fazer, mas vá tentando se acostumar com esses sons. O negócio é se acostumar com os sons. Por isso que eu falo dos textos com áudio, né? Que é uma das tecnologias que eu uso no meu treinamento. Se você quiser dar uma olhada, o link está aí na descrição. Também, no sétimo ponto, anote as expressões. E o oitavo ponto, anote as palavras que você desconhece. Eu tenho meu caderno de anotações, às vezes eu coloco lá algumas frases, algumas palavras que eu não recordava mais, eu anoto, ou alguma coisa nova, ou alguma coisa que realmente está totalmente fora
daquilo que eu estou acostumado a ler e a estudar, que é um pouco mais técnico, e aí com certeza vou encontrar ali uma palavra ou outra que, para mim, eu não tinha nem ideia do que significava aquilo lá, eu fui lá e aprendi. E para isso, pessoal, um belo de um dicionário com certeza vai fazer toda a diferença para você. Eu gosto muito do dicionário da Longman, eu acho legal, eu acho bacana. Você pode encontrar ele de graça aí na internet, tá bom? Dá uma olhada lá e lá você vai ter o significado dessas palavras que você está procurando em inglês, tá? E talvez tenha inglês português também, não me lembro, mas eu logicamente vou usar inglês, tá? Se você estiver começando agora, você pode pegar e até usar o inglês português, tranquilo, sem problema nenhum, tá? Não tenha medo de traduzir, não. Não caia na pilha do que as pessoas falam, de que traduzir as frases, os textos em inglês para português é ruim. Não é ruim, cara. Não é ruim. Você tem que ter um padrão. Você tem que entender que o processo de aprendizagem, ele é assim. Você não aprende... foi como eu expliquei o assunto da criança lá, né? É mais fácil quando a criança tem alguém orientando o tempo inteiro, apontando, tocando, falando, até o ponto que a criança vai falar, cara, já entendi isso aqui, tá bom. Mas quando nós estamos sozinhos e temos que estudar por conta, ou mesmo numa escola que seja, ou concurso, sei lá, o que acontece? Tem que usar outro método. E às vezes esses métodos eles não são 100% como nós aprendemos português, por exemplo. E, para ser sincero, pense você, quantas pessoas aqui mesmo no Brasil que não aprendem o português de forma incorreta, né? Então, por que também não usar essas tecnologias, essas metodologias, para você, inclusive, corrigir o seu próprio português? É verdade, para você corrigir o seu próprio idioma, a forma como você fala. Por isso que eu recomendo leitura, pessoal, nunca é demais, tá? Leitura, áudio, nunca é demais, é muito importante. Então anote tudo isso daí no seu caderno. O 9º ponto, faça uma revisão todos os dias. Aqui cai um pouco no conceito de repetição espaçada. Nós vemos isso em diversos vídeos aqui na internet sobre Space Repetition System. Ou seja, se você cria o hábito através da disciplina, como que você cria disciplina? Como que você consegue se disciplinar? Criando hábito. Então, você vai levar aí alguns dias para criar o hábito. De forma geral, especialistas falam que de 17 a 68 dias para você criar um novo hábito. Então, pessoal, você tem que ser muito determinado. E para você ser determinado e conseguir criar aquele hábito, seu propósito tem que ser muito forte. Você tem que de fato querer, senão você não vai conseguir. Entende o que eu estou falando? Então, você tem que ser determinado. Seu propósito tem que ser muito bem definido, você tem que saber o que você quer. Você tem que criar esse hábito por esse período aí. Vamos colocar aqui 2 meses. E disciplina. E ir lá e estudar um pouco por dia, pessoal. Não caia naquela lorota. Hoje eu não tenho tempo. Hoje apareceu aqui um assunto urgente para resolver. Todo dia vai aparecer, tá bom? Todo dia vai ter alguém que vai ligar para você. Todo dia vai ter alguém que vai mandar uma mensagem para você. Todo dia vai ter alguém te interrompendo, todo dia. E aí a pergunta que eu faço, quando você vai ter tempo para você? Quando você vai ter tempo para os seus sonhos? Quando você vai ter tempo para os seus propósitos? E quando que é que você vai chegar lá onde você quer? Eu vou ser sincero, eu já recebi pessoas, alunos, né? E hoje se tornaram ex-alunos. Eu vou abrir o jogo aqui com você. Pessoas que chegaram para mim e falaram, olha, meu sonho é ser um piloto de avião. Para isso eu preciso passar na prova da ANAC e eu vou estudar, não sei o que tem. Tá bom, vamos lá, eu vou te ajudar. A pessoa não aguenta, ela não consegue dar continuidade, porque esse sonho dela não é forte o suficiente. Não é porque o método é ruim, não é nada disso. Pode perguntar para qualquer professor. O cara, quando chega, ele fala que quer estudar, mas o propósito dele ele não está bem consolidado, ele desiste. E aí, quando ele desiste, ele nunca vai atingir o objetivo mesmo. Poderia ter o objetivo consolidado, pessoal. E, por exemplo, imagina o cara ganhando em dólar, viajando
sei lá, de repente o mundo inteiro ou alguma rota específica internacional, conhecendo vários países, tendo uma condição de vida melhor. Eu disse, olha, eu posso proporcionar para você o conhecimento para você chegar lá. A pessoa simplesmente desiste porque ela acha que é difícil, porque ela se acomoda. Para mim, isso é vergonhoso. Para ser sincero, eu detesto gente desse tipo que não tem motivação, que não tem dedicação, que não gosta de ir para frente. Tem que ser aguerrido, tem que ir para frente, vai para cima. Se você não vai para cima, esquece. Nem procure treinamento, não faça nada. Tampouco me procure para estudar, porque eu não vou nem ajudar, não perco meu tempo com gente assim. Nunca, de jeito nenhum. Meu tempo é valioso. Eu só me dou para aquele que merece de fato. Então, se você realmente quer aprender inglês, quer saber como pensar em inglês, o como eu já expliquei aqui, para você pensar em inglês, você já percebeu que você precisa estudar e muito. E todos os dias, pelo menos um pouco, organize o seu tempo. Crie disciplina. Para criar disciplina, você precisa de hábito. O hábito vai demorar uns 2 meses para você criar. E esse hábito vem do seu propósito. Você tem que ter um propósito bem definido. Então, sei lá, seu propósito qual que é? Pode ser, por exemplo, assim, quero morar no Canadá, quero fazer um intercâmbio na Inglaterra. E não quero chegar lá despreparado. Muitos cometem esse erro. Eu quero, sei lá, cara, estudar em uma universidade fora daqui. Ou sei lá, eu não tenho tanto dinheiro, mas eu quero conversar com os meus amigos em inglês pelo Skype, ou sei lá o quê. Tá bom, mas você tem que estudar, senão você vai conversar o quê? Então o que acontece? O cara enrola, ele trava, ele não lembra os tempos verbais, ele acaba se confundindo e na hora de pensar ele falha, porque não estuda, porque não usa a metodologia correta. Bom, para a gente encerrar aqui, eu trouxe uma outra dica que são os formatos de mídias, ou seja, você precisa estudar com inputs diferentes. Vídeos, PDFs, podcasts, áudios, ou seja, escrever. Então você tem que estar ali cercado por todos os tipos e formas possíveis de entradas e de saídas para você aprender o idioma. É muito importante. Então fica a dica aí. E a dica final, a dica bônus. Converse. Converse com um nativo, converse com um professor, converse com alguém, com um especialista, tenha aulas, estude, ou seja, conversação. Se você tiver condições de conversar com uma pessoa, como por exemplo, eu tenho os meus alunos onde nós praticamos conversação. Então isso faz com que a pessoa vença a barreira do medo, vença a barreira da timidez, vença diversas barreiras, mesmo para quem não lembra muita coisa. A pessoa acaba recordando aos poucos. Ela vai com paciência, praticando, até que é como você empurrar um carro e pegar no tranco às vezes. E para aqueles que realmente estão muito no começo, aí sim, depende de um outro tipo de treinamento. Mas conversação é fundamental. Então tem muita gente que fala assim, não. Listening é o mais importante. Falar não é. Olha, pessoal, se falar e expressar a sua própria opinião, o seu sentimento não é o mais importante, então eu não sei o que é. Claro que você tem que usar todas as tecnologias. O listening para associar com um filme mental ou com a palavra ou uma expressão e você, de fato, falar. Faz parte da neurolinguística. Você pensa, você sente, você fala, você se comunica e que você fale errado no começo e está tudo bem. Depois corrige isso. Por isso que eu indico para você estudar comigo e fazer um dos meus treinamentos que está aqui na descrição deste vídeo. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham de fato gostado desse vídeo aqui. É um vídeo muito legal, muito importante, que vai te ajudar demais, com dicas super valiosas. Espero ter realmente contribuído com você. Compartilhe esse vídeo, dá um like, inscreva-se no canal, não custa nada fazer isso aí, você acaba me ajudando. Assim como eu estou ajudando você aqui. Tá bom? Um grande abraço e te encontro num próximo vídeo. Até lá!